want to get the decision right if it's for all eternity, right? You don't want to pick the wrong mutual fund or even the wrong salad dress. So that's one effect. The second effect is that even if we manage to overcome the paralysis and make a choice, we end up less satisfied with the result of the choice than we would be if we had fewer options to choose from. Esses dias eu assisti Mr. Nobody e eu fiquei pensando muito sobre indecisão. Eu vejo uma galera que sofre por indecisão e que meio que fica paralisada e aterrorizada por muitas escolhas. Me parece ser mais um medo de abdicar do resto do que exatamente escolher algo. Eu, assim, pessoalmente, sou um cara bem seguro e não sou muito indeciso. E eu acho até meio difícil conceber como é ser muito indeciso, porque como não é uma realidade minha, e como todas as outras realidades que a gente não vive, é um tanto difícil pra me colocar no lugar. E eu não tô falando que eu não sinto indecisão, que eu não tenho indecisão, é claro que eu tenho, mas é como ansiedade, tá entendendo? Tipo, todo mundo tem, mas em certos níveis ela pode ser um problema, ela pode ser patológica. Eu acho que pra mim, quando eu tenho que escolher alguma coisa, o sentimento de curiosidade, ele se sobressai ao medo da frustração. Mesmo quando eu já conheço as duas ou mais coisas que eu preciso escolher, eu não acho que eu preciso muito de ponderação, porque eu já tenho um sentimento meio sólido, sabe? É meio simples, é prático. Alguma coisa sempre vai chamar mais atenção. Até um amigo meu antigo, ele sempre falava que quando você estiver indeciso sobre duas coisas, joga uma moeda pro alto e percebe qual lado você quer que ela caia, tá entendendo? Se leia o seu sentimento pra qual lado você tá torcendo mais pra que ela caia. E quando você não torce, quando você ainda assim tá indeciso sobre qual dos dois você quer mais, qual dos dois quando você não consegue ponderar, quando você não consegue medir dentro do seu íntimo qual das duas coisas você quer mais, é simplesmente você jogar pro caos, pro acaso, apontar pra uma das duas coisas e se responsabilizar pelas consequências da sua escolha. Essa ponderação do que vai trazer mais prazer e do que vai trazer menos frustração é um tiro no pé, tá ligado? É completamente impossível você saber a resposta dessas coisas, e viver nessa procura é se martirizar, é se torturar. A questão é que não dá pra viver só de prazer, e não existem prazeres infinitos. Mas eu confesso que um dos meus momentos de indecisão, ou melhor, de não conseguir ler minhas vontades, assistir Mr. Nobody foi meio assim. Eu sabia que queria assistir um filme, mas eu não sabia qual filme. Eu queria assistir um filme bom, mas eu não sabia qual. É tipo você querer saber que você quer comer uma comida gostosa, mas você não sabe qual comida é. Eu fiquei direto pensando qual desses vai explodir mais minha cabeça, qual desses vai me trazer mais prazer e qual desses eu vou me frustrar menos, porque eu já tenho um tempo limitado. Então se eu tenho um tempo limitado, eu não quero perder tempo assistindo um filme que não vá me fazer muito bem. Mas enfim, Mr. Nobody nunca me apeteceu. Mesmo que um dos meus melhores amigos do mundo tenha me indicado esse filme trilhões de vezes, eu nunca realmente senti um grande prazer, uma grande vontade de assistir ele. E eu não sei explicar exatamente por quê, porque ele faz parte do gênero de filmes que eu curto. Todo mundo que assiste me recomendava muito, inclusive, como eu falei, um dos meus amigos mais fodas, assim, de cinema e cinéfilo pra caralho, assim, tá ligado? E ele sempre me recomendava e eu não queria. E é isso, eu confio muito nos meus instintos. Eu acho que quando eu leio, quando eu dou espaço pra eles saírem, é isso que me torna o cara confiante e o cara não indeciso quando eu preciso fazer as minhas escolhas, tá entendendo? E, de maneira mais mística do que eu gosto de admitir, eu acho que meu corpo sabia que não era a hora. Eu já até tinha começado a assistir o filme 3 ou 4 vezes, mas, tipo, em 2 delas eu dormi e nas outras 2 eu tirei antes de completar 10 minutos, porque não me apeteceu. E eu agradeço do fundo do meu coração por ter cometido esse erro fatal. Parte 1. A criança. Tudo bem, você já entendeu que Mr. Nobody é incrível e que eu não tinha assistido antes por uma certa indecisão. Mas do que diabos esse filme fala? Quando eu fui assistir a primeira vez, eu pesquisei no Google a sinopse e ela fala mais ou menos assim. Nemo, de 118 anos, conta a história da sua vida a um repórter. Na maior parte do tempo, ele pensa que tem 34 anos, mas tudo fica confuso ao se concentrar em sua verdadeira idade. Nemo divide sua vida em 3 partes importantes. Não sei se quando eles escreveram essa sinopse em português, eles, assim como eu, só tinham assistido 10 minutos do filme, ou se é uma jogada fenomenal pra criar uma sinopse falsa e causar as surpresas durante o filme. Mas já te adianto que, definitivamente, a obra não é sobre isso. Pelo menos não é só sobre isso. A partir de agora eu vou te falar spoilers do filme e eu vou me adentrar bastante na história. Então, definitivamente, se você nunca assistiu Mr. Nobody, seria muito bom que você fosse assistir primeiro o filme e depois viesse pra cá. Mas se você não se importa com spoiler, continua aqui, ou se você já assistiu, também continua aqui, né? A história é sobre um garoto de 9 anos que consegue prever o futuro.
Na verdade, no filme, é mais explorado a questão de ver as consequências das escolhas do Nemo, os possíveis futuros que seriam degringolados caso ele fizesse certas escolhas. Ou seja, ele conseguia ver as consequências dos atos dele. O Nemo, por si só, mano, ele é um garoto tímido e ele é bem medroso. Ele vive assistindo os pais brigarem e tem muitas vezes que eles até culpam o garoto pelo mal-estar. É claro, né, mano, que isso ia fazer uma criança altamente segura. Tão insegura que não conseguia, por exemplo, escolher entre 2 doces e que preferia não comer do que ter que escolher. Enfim, essa habilidade de prever o futuro se torna crucial em um momento muito importante na vida dele. Os pais dele se separam e ele precisa escolher se ele vai ficar com o pai na cidade dele ou se ele vai com a mãe para uma outra cidade. É óbvio que disso não se resultaria em apenas 2 linhas do tempo. Cada pequena escolha que ele faz, cada coisa dita ou coisa não dita, cada passo que ele dá resulta em mais linhas do tempo, cada vez mais diferentes umas das outras. E no começo do filme, essas linhas elas se misturam, elas se confundem na cabeça do garoto. Ou seja, a gente vê várias vidas, vários Nemos, várias realidades juntas e misturadas em um único colapso mental. E é muito legal realmente ver essa confusão, porque é meio que um trabalho de paciência, você ir desenhando assim a história, entender essas referências visuais e toda a atmosfera sonora para você se localizar dentro do universo, ou dos universos. As visões dele, que se passam assim mais ou menos 1h30 aqui na nossa vida real, devem ter sido vividas, mano, durante anos pra ele, mas se passando em apenas segundos. Ou seja, olha que loucura. A gente vê um pouco mais de 1 hora, anos de vida que se passam em segundos na cabeça do garoto. E assim, pra piorar ainda mais, pra aquecer ainda mais, pra mim nem passou como se fosse 1 hora, 2 horas e pouco de filme, tá entendendo? Porque o tempo é relativo e por ser um filme muito denso, por ter muitas coisas nele, parecia realmente que tava passando umas 5 horas, tá entendendo? Mas não por ser um filme chato, na verdade muito pelo contrário, é por ser um filme que tem muita coisa. E enquanto a gente vai acompanhando essas visões, fica muito claro quais os desfechos são melhores pro Nemo. Nenhuma das linhas é fácil, todas são muito dolorosas. Agora imagina para uma criança de 9 anos ter vivido em 5 vidas diferentes, em todas sendo muito maltratado, usado e abusado. Definitivamente, mano, o Nemo sentiu muita dor, ele sofreu muito. Mas ele também conheceu o amor. Isso, é claro, de maneiras diferentes, de intensidades diferentes e com pessoas diferentes. As linhas temporais podem ser entendidas a partir de com quem o Nemo se relaciona. E cada uma tem uma cor própria, uma atmosfera sonora própria, que caracteriza essa personagem em todos os estágios da vida. E mesmo Nemo tendo vivido tantos romances, fica claro pra gente qual deles é o mais forte, qual é o mais pulsante, qual é o mais verdadeiro. E ele não pode tê-lo. Parte 2. O adolescente. Eu assisti Mr. Nobody no dia 1º de janeiro. Hoje é dia 13 de fevereiro, mais de um mês depois, e eu ainda sou muito arrebatado por aquele sentimento. A minha virada do ano, mano, foi ótima. Eu nunca fui muito fã de Réveillons, porque todos os que eu passava quando morava com os meus pais eram meio deprimentes. Sempre a gente tava com os companheiros de trabalho deles, ou, sei lá, na casa de gente que eu não conhecia. E eu sempre fui um pivete altamente calado e retraído e, sei lá, fechado no meu canto, tá entendendo? Porque sempre eu tava com pessoas muito mais velhas do que eu, junto dos meus pais, né? E eu não podia muito brincar, nem sair de perto deles e etc. E também eu não podia conversar, porque criança não se mete em conversa de adulto. E tudo, mano, eu sentia muito cheio de falsidade e eu sempre tava calado no canto, mesmo sem eu perceber na época. Eu já gostava muito de rituais de passagem. Não que eu seja uma pessoa mística, mas que eu gosto muito de, tipo, aniversários e datas comemorativas e viradas do ano. Pra mim são datas importantes, como viradas de chave. Eu mudo meu cabelo toda vez que eu tô querendo transpassar uma personalidade nova. Eu mudo meu estilo quando eu tô querendo a mesma coisa. E isso pra mim é muito importante, ter datas ou então diferenças visuais para transpassar diferenças mentais e espirituais e emotivas. O fato de eu estar sempre meio amofinado, meio parado e quieto e, sei lá, no meu canto, era mais um motivador pro meu sonho de ser um adulto.
Minha mãe sempre falava, né? Quando você tiver maior, você faz. Ou então, quando você tiver sua casa e seu dinheiro, você faz o que você quer e etc. Sempre foi isso. Sempre liberdade foi sinônimo de responsabilidade. Sempre foi quando você tiver seu emprego. Sempre foi quando você tiver sua casa. Ou seja, quando você tiver responsabilidades, quando você puder arcar com essas responsabilidades, você vai ter sua liberdade. Pra mim, liberdade sempre foi responsabilidade. Era trabalhar e não depender de alguém. Porque enquanto alguém tivesse uma participação financeira na minha vida, eu não teria total controle sobre mim. Eu não seria totalmente livre. Realmente livre. E mesmo hoje, depois de morando sozinho e vivendo por mim mesmo, vendo que as coisas não são exatamente como eu imaginava ser, eu ainda carrego esse tipo de pensamento meio que tatuado na minha mente. Eu viajava na minha cabeça na ideia de quando eu chegasse lá, quando eu chegasse aqui, onde eu tô hoje, no caso, era quase uma previsão, eu vivia aquelas minhas fantasias, assim como o Nimo faz. E definitivamente o que eu previ deu errado. Eu não concluí a faculdade, eu não casei com a paixão da escola, eu não tatuei uma Fênix em aquarela no meu braço, ainda bem, né? Enfim, as escolhas que eu fiz, eu não vou caracterizar como boas ou ruins, porque eu só tô aqui hoje por causa delas, me tornaram um homem que não é exatamente 100% o que eu queria ser, mas que eu sou muito grato e que eu gosto muito. E definitivamente, em outros universos, se eles existirem, em outras realidades, se elas existirem, eu consegui realizar tudo isso aí que eu falei, ou até mais, e talvez eu queria ter o que eu tenho hoje. Imagina você poder ter acesso, ver e sentir como essas versões dessas outras realidades. Pois é, o Nimo consegue. Na real, existem alguns adultos Nimo. Dá pra ver, mano, no olhar de cada um deles. E, porra, como o Jared Leto entregou nesse papel. Enfim, dá pra ver no olhar de cada um deles essa insatisfação. Que ele queria ter feito diferente. Independente de qualquer realidade que ele tivesse. Ele sempre tava insatisfeito. Ele, assim como a gente, sempre tava um pouco arrependido, sempre pensando no que deveria ter feito diferente. E o Nimo tem essa capacidade, ele tem a capacidade de fazer diferente, de ver as infinitas versões dele mesmo e escolher o destino que ele quer traçar. E mesmo assim, cada versão dele sempre estava achando que deveria ter tomado outras escolhas, outros rumos. Todas estavam insatisfeitas. Não existia nenhum futuro maravilhoso, não existia nenhuma possibilidade com baixa frustração e alto prazer. E o que fazer quando você sabe que, independente do que você escolha, independente do que você faça, você vai sofrer? Parte 03, o adulto. Já é o terceiro Réveillon que eu passo da forma que eu quero, ou pelo menos eu não passo da forma que eu não quero, que já é um baita avanço. Nesse, pelo terceiro ano consecutivo, eu tava bem. A minha amiga, que divide casa comigo, chamou alguns amigos e a gente fez um churrasco aqui em casa. Tinha som alto, tinha muita comida e a gente riu muito nesse dia. Uma dessas pessoas que eu não conhecia era a irmã gêmea da melhor amiga dessa minha amiga. Uma enrolada, né? Mas enfim, eu acho que deu pra entender. Ela é uma menina bem tímida e eu senti ela meio deslocada no meio da confusão que tava na nossa casa. Eita, deu uma estourada, né? Mas não sei, a gente criou uma conexão muito forte e boa. Eu não tô falando de uma conexão romântica não, por favor. Eu tô falando de uma conexão de alma mesmo, de amizade. E a gente ficou próximo, bem próximo, muito rápido e foi muito legal. E no dia seguinte, né, no dia 1º de janeiro, a gente já tava meio que sem saco pra pessoas com a bateria social lá embaixo. Daí o pessoal saiu pra fumar orégano. Ela tava deitada no chão da sala e eu sugeri que a gente assistisse um filme. Uma pausa pra ver aqui o meu gato. Uma pausa pra ver aqui o gato, o Pudim. E aí, Pudim, dá um oi. Uma das pessoas levou um projetor lá pra casa e ter um projetor meio que já era meu sonho. Mas aí eu dei 3 opções de filmes. Filmes que eu também recomendo pra vocês. Que foram Her, que é aquele filme com o Joaquin Phoenix, que eu tava com muita vontade de reassistir no dia. Clímax, que é um filme de suspense do Gaspar Noé, que é fantástico, que eu super recomendo. E por último, foi Mr. Nobody, que era o que eu menos tava querendo assistir, de verdade. É óbvio que ela escolheu Mr. Nobody, né?
E eu não sei como te explicar, como transparecer, como descrever aqui o quão incrível, transformador, arrebatador foi no dia 1º de janeiro, com uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu tive uma conexão muito foda, ter assistido uma das histórias mais tocantes e belas da minha vida. Um filme, mano, que conseguiu entrar no meu top 3, uma coisa que eu não imaginaria que seria possível, porque era um top 3 muito concreto, sabe? E eu não sei se existem outras realidades, não sei se existem outros universos onde ela escolheu outro filme, onde a gente assistiu outro filme, mas eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, por todos os erros que eu cometi, por todos os acertos que eu fiz, por todas as paradas que aconteceram, por eu estar naquele momento, daquela forma, deitado no chão da sala, com um projetor projetando na minha parede bege mal acabada da minha antiga casa. E eu tava acompanhado de uma pessoa tão massa, e a gente tá assistindo e pausando e, sei lá, vivendo um momento tão especial. Claro, poderia existir outras realidades onde a experiência poderia ter sido melhor. Eu duvido que exista, mas é uma possibilidade. E eu também não me importo. Eu tava plenamente feliz naquele momento. Eu vivi ele. Eu não tava preocupado com o passado, nem com o futuro. Eu não queria saber de mais nada além de estar ali. Eu não era só um espectador na minha própria vida. Eu não tava só ansioso pelo próximo passo ou me martirizando pelo que eu fiz ontem ou que eu deixei de fazer. A minha existência foi justificada e eu senti felicidade. Nimo sentiu isso com a Ana. Ele sentiu aquela felicidade tão profunda, tão verdadeira, tão grande, que sobra, que transborda, que só é possível ter com outra pessoa. No meu caso, né, nessa experiência de assistir, foi uma conexão de amizade. Mas Nimo, ele viveu o mais profundo amor junto com a Ana. Um amor que só é reservado pra novelas e comédias românticas, como é o caso desse filme. Uma paixão que eu realmente desejo que todo mundo sinta um dia, mesmo que sofra. Porque o Nimo sofreu. Ele sofreu com a impossibilidade de estar com ela, mas ainda com a procura de um universo onde eles estivessem juntos e bem. E ainda assim, mesmo sabendo que ele sofreria, mesmo sabendo que seria difícil, ele optou por ela. Ele fez uma escolha. Ele não teve dúvidas. Ele seguiu o coração dele. Eu tenho falado tanto nesse vídeo sobre escolhas e o medo da frustração, como isso é paralisante, e o que é irônico, porque escolhas é liberdade, mas parece que quanto mais escolhas, mais paralisados ficamos. Isso é até um conteúdo legal chamado Paradoxo das Escolhas, onde ele fala que quanto mais escolhas temos, ou seja, quanto mais possibilidades de universidade ou de cursos de faculdade nós temos, ou de caminhos a tomar, mais aquilo nos paralisa em vez de nos libertar, em vez de nos pôr em ação. O medo da dor é paralisante, mas quando o Nimo encontra um porquê, ele supera qualquer como. Não importa mais nada, não importa quantas vidas ele iria viver, quantas dores iria sentir e quantas escolhas ele iria fazer desde que ele estivesse com ela. Quando se tem um porquê, todo o resto fica fácil, ou pelo menos menos difícil. Quando ele se apaixona pela Ana, quando ele deixa a criança curiosa, descompromissada com o passado e o futuro e apaixonada pela vida sair, é quando ele realmente encontra a felicidade. No meu livro favorito, O Alquimista, ele fala muito sobre o sentido das coisas, que tudo tem uma vontade e que está em constante modificação em direção a esse destino. Basta que a gente escute nós mesmos. Toda criança, na sua versão mais pura, tem um desejo enorme e incontrolável por alguma coisa. Tem uma voz, um sentimento que diz para onde ou o que ele deve querer fazer. E com o passar dos anos, a gente só vai enterrando essa criança dentro de nós mesmos e parando de escutar esse sentimento, essa pureza, esses instintos que formam a gente também, tá entendendo? O Nimo, quando ele esteve presente pela primeira vez em muitos anos e escutou as vontades dele, ele perdeu toda a indecisão e toda a falta de confiança que impuseram nele. Ele queria estar com a Ana, ele sentia isso, e todo o resto não importava mais. Ele precisou dessa motivação extrínseca para libertar essa criança. E quando eu falo, criança, eu tô falando de confiança. Mas eu não acho que é necessário algo extrínseco, algo fora da gente para que a gente possa libertar essa criança. Quando eu falo que é fácil para mim, quando eu falo que é fácil para eu escolher, é porque é fácil para eu escutar o que o meu corpo quer. Quando me é apresentado, opções, eu consigo sentir a vontade e a vibração do meu corpo dizendo o
que é melhor pra mim naquele momento. Então eu escolho, eu só me escuto e já não me importa mais o resto. Mas eu venho dando essa voz, eu venho dando esse espaço, eu venho exercitando isso há muitos anos. Eu venho querendo essa possibilidade, essa confiança há muitos anos. Eu venho exercitando escolher algo e abdicar de todo o resto já tem um tempo. Eu venho exercitando o não se importar com todo o resto, que não seja aquilo que eu apontei, entendeu? Eu venho exercitando não dar espaço à frustração e sim dar espaço à curiosidade dentro de mim. E principalmente, me responsabilizar por aquilo que eu escolhi. Não existe essa de liberdade sem responsabilidade. Não existe uma escolha sem renúncia. O que resta é tomar riscos e abraçar consequências. Em algum momento de surto de felicidade, a existência se justifica. Se inscreve aí.